Salam aleikum, pessoal. Hoje vamos responder o tema mais polêmico e o argumento que é mais usado contra o Islã, né, que é que se um anjo vier, seja anátema. Eu compilei um texto, né, tá salvo no meu e-mail, e eu vou ler para vocês aqui e vou comentando ponto a ponto. Bora lá. Eu tenho aqui o texto, né, Gálatas 1, do 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Assim como já dissemos, agora, novamente digo, se alguém vos prega outro evangelho além do que já recebeis, seja anátema. Né? É o argumento que é mais usado pelo pessoal. Agora vamos pontuar essa questão. Né? Vamos por tópico. Né? Então vamos aqui, o primeiro tópico está como tópico, né, segundo, mas é o primeiro tópico. Vamos lá. Paulo nunca viu Jesus, só diz ter tido uma visão. Vamos ler aqui, né? Primeiro, Atos 9, do 3 ao 7. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Os homens que iam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Atos 22, 9. Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Ponto. Testemunho confuso e sem confirmação. Muhammad recebeu a revelação pública durante 23 anos na frente de sua comunidade, ou seja, ele questiona a revelação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas ele fala dele, ou seja, o cara diz que o que vier depois dele está errado, porque, né? Enfim, ele fala isso, mas a própria revelação dele foi única, onde supostamente só ele ouviu, ninguém ficou sabendo de nada, não tem comprovação, é apenas a palavra de Paulo contra todos, né? Então já é um ponto, ou seja, ele quer falar da revelação do profeta Muhammad, mas ele também teve uma suposta revelação, contato, ou seja, um pelo outro, né? Então a argumentação de quem critica Muhammad é dizer que também teve uma revelação. Ou seja, eu tive, mas você não tem. Seria tipo isso, né? Então, vamos para o próximo tópico, que já deixa bem interessante, né? Saber que ele diz que outras revelações não são válidas, mas a dele é válida porque sim, né? Seria isso. O terceiro ponto. Os apóstolos de Jesus entraram em conflito com Paulo. Gálatas 2, 11, 14. Quando Cefas, que é Pedro, né, veio a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Eu vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Atos 15, 1, 2. Levantaram-se, porém, alguns, dizendo que era necessário circuncidados. Houve, portanto, não pequena contenda e discussão entre Paulo e Barnabé com eles. Ponto. Se Paulo traz algo diferente dos apóstolos originais, ele mesmo cai na regra de outro evangelho, ou seja, se ele discutiu com os próprios caras que eram apóstolos, que foram selecionados a dedo por Jesus, e ele que não conviveu com Jesus, afirma que teve experiência, e tratou com os caras que conviveram, que foram escolhidos a dedo, que Jesus não veio acabar com a lei, né? Ele veio complementar, ou seja, ele fala coisas que Jesus não falou, ele vai se contradizendo, ele vai criticar outras revelações, mas a dele é válida, né? Já é outro ponto aqui que podemos enxergar. Jesus mandou seguir a lei, Paulo aboliu. Jesus disse para seguir a lei, Mateus 5, do 17 ao 19. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos mínimos será chamado mínimo no reino dos céus. Em Mateus 23, do 2 ao 3, diz: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés, portanto, praticai e observai tudo o que vos disserem. Paulo contradiz diretamente Jesus. Em Romanos 6,14, ele diz: porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, aqui em cima está falando da lei, né? E porque nem um io nem um tio passará da lei. E já Paulo diz que estão vivendo debaixo da graça, não da lei. Em Gálatas 2, 21, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente, segundo Paulo, né? Em Colossenses 2,14 diz: ele cancelou o escrito de dívida, removendo e cravou na cruz. Ponto. Paulo ensinou exatamente o que Jesus proibiu. Então, pela lógica de Gálatas 1, 8, 9, Paulo seria anátema.
E exatamente é isso. Se ele diz que a lei foi abolida, mas bem aqui em cima a gente consegue ler um texto dizendo que nenhum tio passara da lei, que Jesus fala que não veio revogar, mas cumprir, como é que um cara disse que foi revogado, sendo que o próprio Jesus falou, segundo a própria teologia bíblica, não islâmica, bíblica, ele veio cumprir a lei, não revogar, não vai passar um tiro e uma vírgula, mas bem que debaixo diz que debaixo da lei ninguém está mais, né? Está debaixo da graça. Então, uma mudança totalmente, foi o que de fato revolucionou e mudou as tradições dentro do próprio cristianismo, né? Aqui embaixo, ó, Paulo admite que prega um evangelho diferente. Em Romanos 2,16 ele diz: o dia em que Deus julga os segredos dos homens, conforme o meu evangelho, em 2 Timóteo 2,8, lembre-se de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, ou seja, ele falou meu. Ele não fala o evangelho de Jesus, ele fala o meu. Ele mesmo se declara como o cara da liderança. O meu evangelho, lembre-se de Jesus, o meu, segundo o meu evangelho. Então aqui, ele já se bota num processo de autoridade, né? Do que ele é o líder, de que Deus julgar os segredos dos homens conforme o meu evangelho, ou seja, ele se bota como o cara, né? Ponto. O único a falar de meu evangelho é Paulo. Ele mesmo está fora do padrão que exige dos outros, né? No tópico, Jesus versus Paulo, salvação por obras versus fé sem obras, né? Jesus ensinou a obediência. Mateus 19:17, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Lucas 10, 25, 28, faze isto, amar a Deus e ao próximo, e a teu próximo, e viverás. Paulo contradiz em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem das obras, ou seja, ele já cancela tudo que foi dito aqui em cima. Quer guardar os mandamentos, quer fazer o que é correto, ele já quebra. Ou seja, o maior líder, da maior representatividade do cristianismo, dos escritos, né, visto como cânon, o cara contradiz, porque ele diz que teve uma experiência, ou seja, ele fala da experiência de Mohammed, mas a experiência dele quebra tudo que Jesus falou, segundo as próprias tradições bíblicas. Em Gálatas 2,16, o homem não é justificado pelas obras da lei. Ponto. Se Paulo contradiz Jesus em doutrina fundamental, usar Gálatas para invalidar Mohammed é incoerente. Isso é um fato. Tá aí. Eu não estou usando nenhum verso corano, estou usando versos bíblicos, né, para mostrar isso. No tópico 7, né, Paulo confessa usar astúcia. Em 2 Coríntios 12,16 é dito: eu, sendo astuto, vos prendi com dolo. Ponto. Esse não é o padrão moral para julgar profetas, né? Tá aí. No tópico 8, Paulo muda de doutrina diversas vezes. Em Atos 16:3, Paulo diz: Paulo quis que Timóteo fosse com ele e o circuncidou. Ele fala em circuncisão aqui. Gálatas 5:2, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, uma hora pode, uma outra hora não pode circuncidar. Circuncidar. É muito contraditório, cara. Muito contraditório essa teologia. Ponto. Mesmo Paulo que condena a circuncisão, circunda Timóteo. A mensagem dele muda. De Mohammed é estável e coerente. Ponto 9. Jesus avisou sobre falsos profetas, mas deu critérios claros. Em Mateus 7, do 15 ao 20, pelos frutos os conheceis. Em João 16, 12 e 13, é dito: ainda tenho muito que vos dizer, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a eternidade. Em João 16, 7 ao 16, que é basicamente a continuação desse texto, né? Mas a verdade é que melhor para vocês é que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, o enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça divina, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Assim como Muhammad, isso aqui é um verso claro. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Profecias, né? Ele me glorificará. Ele faz isso várias vezes durante a historiografia do profeta. O profeta faz isso várias vezes sobre Jesus. E trará grande honra para mim ao mostrar a vocês a minha glória como Messias, né?
porque tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu posso dizer-lhes que ele mostrará a vocês a minha glória, mas um pouco não me verão mais, porém um pouco mais me verão novamente, porque Jesus vai voltar, né? Isso é um fato. Ponto. Jesus anuncia a continuação da revelação, não um fim absoluto nela. Paulo é quem declara o fim, logo o cristão segue Paulo, não Jesus. Isso é um ponto. No tópico 10, se aplicar Gálatas 1, 8, 9, honestamente, Paulo é o primeiro condenado. Por quê? E aqui estão algumas passagens, tá? Paulo contradiz Jesus, contradiz os apóstolos, traz, entre aspas, o meu evangelho, abole a lei, tem visão inconsistente, usa astúcia e muda a doutrina. Está aqui todas as passagens visíveis para vocês. Se o critério de Paulo vale para rejeitar Muhammad, então vale muito mais para rejeitar o próprio Paulo. Muhammad não contradiz Jesus, Paulo contradiz. Muhammad confirma a lei, Paulo revoga. Logo, Gálatas 1:8-9 não é argumento contra o Islã, mas prova contra o próprio autor dessa frase. Comparação bíblica e corânica, Muhammad como continuação dos profetas. A mesma mensagem central, adoração a Deus único. Na Bíblia, em Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Marcos 12:29, Jesus repetindo o mesmo, né? O primeiro mandamento é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. No Alcorão 112:1, diz: ele é Alá, o único. Mesma mensagem, monoteísmo puro, igual Moisés e Jesus. Muhammad como profeta aos gentios, assim como Moisés foi a Israel. Na Bíblia, em Deuteronômio 18:18, eu lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei minha palavra na sua boca, e ele lhe falará tudo que eu lhe ordenar. E ele lhes falará, né, no caso, tudo que eu lhe ordenar. Os irmãos de Israel seriam os ismaelitas, né, os irmãos dos israelitas, citado em Gênesis 16:25. No Corão 7:157 diz: aqueles que seguem o mensageiro, o profeta e letrado, que encontram mencionado na Torá e no Evangelho. Ou seja, Muhammad apresenta sinais diretos ligados à profecia de Deuteronômio. Revelação verbal direta de Deus, como com Moisés, na Bíblia, Êxodo 4:12. Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que falar. No Corão, no 53:3-4, ele não fala por desejo próprio, é apenas uma revelação inspirada. Então, você consegue ver, pessoal, aqui toda é a mesma linha, cara, não tem como, é a mesma linha, não é uma adulteração. Paulo aqui escancara para outra teologia. A mesma ideia, Deus coloca as palavras na boca do profeta. É assim. Muhammad como um profeta para todas as nações, assim como Abraão. Gênesis 17:4. Serás pai de muitas nações, que seria, né, no caso, a promessa abraâmica. E ao Corão 21:107, e não te enviamos senão como misericórdia para todos os mundos. É a mesma linha teológica. Jesus anuncia outro profeta após ele. Na Bíblia, em João 16:12-13, ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora, porque quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido, como já foi citado anteriormente. No Corão 61:6 diz: Jesus, filho de Maria, disse: ó filhos de Israel, sou o mensageiro de Alá, e dou a boa nova de um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad. Ou seja, é um texto diferente, porque a gente tem uma crença que houve de fato adulteração ou ocultação por motivos que a gente não sabe, né? Escusos, por isso que Deus mandou o Corão, mas você consegue ver aqui, cara, que é a mesma lógica textual, cara. A mesma lógica textual. Não tem alteração, não tem levando para uma teologia que é diferente, só está trazendo porque é clássico, né? O que é antes de Paulo, né? Seria o Paulo o cara que cometeu os pecados maiores aqui de adulteração. Profetas que não fizeram milagres visíveis, entre aspas, né? Como Muhammad, na Bíblia. João 10:41. E muitos diziam: João Batista não fez sinais miraculosos, mas tudo que João disse deste homem era verdade. Aí tá aqui, ó, nem todos os profetas precisam de milagres físicos. No Corão 29:50-51. E disseram: por que não lhe foram enviados sinais? Dizem: os sinais estão apenas com Alá. Quanto a mim, eu sou apenas um admoestador, que é alguém que está para avisar, né? Não nos lhe basta que te enviamos o livro a ser recitado a eles, ou seja, o Alcorão sendo o próprio milagre. Assim como João, Muhammad é reconhecido pela mensagem, não por truques. A lei divina sendo restabelecida como com Moisés.
Na Bíblia, Isaías 42:4. Ele estabelecerá a lei na terra e as ilhas guardarão a sua instrução. O servo de Isaías 42, deserto, Quedar, Novo Cântico, corresponde à Arábia. No Corão 5:48, a ti revelamos o livro com a verdade, confirmando as escrituras anteriores e sendo critério sobre elas. Mesma função mosaica, rastrear as leis de Deus. Muhammad como modelo moral, como sabe-se de todos os profetas. Ezequiel 18:21. Se o ímpio se converter, certamente viverá. Profetas chamam ao arrependimento e moralidade. No Corão 3:21, tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo. Mesma função moral dos profetas bíblicos. Muhammad confirma os profetas, mesmo papel de Jesus com a lei. Mateus 5:17, não vim abolir a lei aos profetas, mas cumpri-los. Ao Corão 46:12, e antes dele havia o livro de Moisés, guia e misericórdia. Este livro confirma. Tanto Jesus quanto Muhammad confirmam o mensageiro anterior. E a mensagem. No tópico 10, a tradição de profetas e letrados. Na Bíblia, em Isaías 29:12, e será entregue o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Profecia clara, alguém letrado, recebendo um livro. Escute de novo. Isaías 29:12, e será entregue o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, e ele lhe dirá, não sei ler. Isaías 29:12, profecia clara. No Corão 96:1-5, lê em nome do teu Senhor. Primeira revelação, lê, dito a um homem que respondeu, não sei ler, exatamente como na profecia do profeta Isaías. Não tem o que tirar nem pôr. O que está na Bíblia está no Corão, o que está no Corão está na Bíblia. Mas o pessoal vai discutir isso? O pessoal não vai discutir isso. Pessoal, eu vou deixar esse texto aqui, ou nos comentários, ou na descrição do vídeo, para vocês lerem com calma, tá? Que eu tô lendo aqui até meio que avexado, porque é um texto longo, né? E que é a conclusão. Os versos bíblicos e corânicos mostram mesma mensagem, monoteísmo puro, mesma função, guiar, divertir, reformar, mesmo padrão profético, revelação verbal, confirmação das escrituras anteriores, continuidade da profecia de Abraão, né, da promessa de Abraão, anúncio de um profeta após Jesus e submissão total à ordem divina. Ou seja, Muhammad segue exatamente a linha dos profetas bíblicos. Cara, assim, eu poderia ler qualquer uma, mas só essa daqui do Isaías, no 29:12, com essa do Alcorão 96:1-5, já entrega, velho, já entrega. Falou, um livro será entregue ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, e ele lhe dirá, não sei ler. Igual quando o profeta estava na gruta, apareceu o anjo Gabriel e falou, lê em nome do teu Senhor. E ele fala, eu não sei ler. Ou seja, se fosse uma coisa que estava criando algo novo, como o mormonismo, que é uma seita cristã, que diz que negro é um castigo de Deus, né? que é um movimento racista, usando religião, você pode dizer qualquer coisa, né? Agora, se a gente for pegar aqui só as coisas do Paulo, você já consegue perceber que o cara é um alterador, cara. É outra desculpa, mas tá aqui. Eu vou deixar o texto para vocês verem na descrição ou nos comentários. E é isso. Eu quero agradecer a vocês que viram esse vídeo. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, né? Mas porque o texto era grande, não queria perder minha linha de raciocínio, mas fica aí mostrando toda a questão de Paulo, né? Cerca disso, sobre todos os tópicos que ele fala que é anátema, depois ele mesmo se torna anátema porque ele muda as coisas de Jesus. Depois ele contradiz Jesus porque Jesus fala da lei, né, que tem que cumprir a lei, e ele depois diz que não tem mais lei, que está debaixo da graça. Depois ele fala do meu evangelho, né, se botando como anterior. Ele não fala como evangelho de Deus, ele fala o meu evangelho, eu sou o cara porque eu tive uma experiência sobrenatural. Ele não fala nem o evangelho de Deus. E no Alcorão você pega o profeta Muhammad, é menos citado do que Jesus, né? Então assim, você consegue ver o que seria pelo ego, o que seria de fato pela revelação divina. Depois você vê que em Mateus vai falar sobre guardar os mandamentos. O Paulo diz que mandamento não serve para nada, não vem das obras, é da fé. É assim, ele fala que é um cara astuto, com orgulho. Ele uma hora circuncisa o cara, depois diz que não é para circuncisar. Depois tem uma passagem que fala dos frutos. Depois o cara fala, depois Jesus fala, né, que virá o orgulho, virá o espírito da verdade. Tem todo um verso aqui que é como uma profecia de Muhammad, né? Enfim,
tem todo esse texto, eu vou deixar disponível para vocês aí, e vocês façam análise, sejam críticos, vocês pensem aí o que vocês acham de verdade. Se eu falei muito rápido o vídeo, vocês assistem de novo de forma mais lenta, e vocês dizem aí se eu tô esquizofrênico, se isso aqui já não prova um tema que muitas pessoas dizem que é anátema, que não sei o que, vamos refutar o Islã. Mas o texto é para vocês, vai ficar na descrição, nos comentários, e seja feliz e bom estudo, salam aleikum, porque da ignorância eu não posso aceitar que as pessoas vivam. Se o conhecimento está aí, vamos passar para frente. É nóis.